Deixa eu só ligar aqui, queridos irmãos. Deixa eu ajeitar. Então, essa questão da educação, né, do tipo de envolvimento, né, que a gente tem com os filhos da gente, né, com as crianças, que eles vão pegando todo o encaminhamento da vida e sofrendo todo tipo de assédio de ideias, né, de filosofias. Eles vão ter aquelas referências de onde surge isso. Então eles começam a ser alimentados com essas ideias, de amigos, de professores, de colegas, todo mundo tem. Mas quando o pai e a mãe, eles souberam ser aqueles elementos estruturais corretos, né, aquelas pessoas que deveriam ter ficado junto com os filhos, e os filhos, na visão deles, de gente que começa a existir e que observa a pessoa do pai e da mãe como o elemento máximo, pleno de confiança que eles têm, que eles vão poder ter, porque isso também não é automático. Isso é uma composição que se adquire ao longo de toda uma primeira etapa de vida, né? Que ela vai precisar de 10 anos para isso, 11. Então não é um dia nem 2. Então esse fenômeno de 10 anos de andar junto para compor essas estruturas na pessoa, de modo que ela vai observar o vínculo que ela tem contigo, né? Quando você respeita, quando você ouve, quando você fala com ele, quando você tem um olhar correto para com ele, quando você trava diálogos com seu filho ou filha de uma maneira que respeite a dignidade humana, como a gente estava falando agora há pouco, da verdade, da forma como a verdade se coloca, né, diante da gente. Então a gente também precisa aprender com a palavra, com Deus, como ele se coloca diante da gente, a gente se colocar diante dos filhos. Então Deus se coloca diante de nós como um gentleman, né, como uma pureza, como uma inocência, como uma virtude pura, como alguém que chega perto de nós e não toca em nós, ele não empurra a gente, ele não seduz a gente, ele não suborna a gente em nada. Mas a verdade é tão pura, tão cristalina, tão grande, tão óbvia, tão santa, que impacta o coração da gente. E de uma criança, ela tem um coração aberto para isso, quando ela vê a figura dos pais numa dimensão que deve ser vista, né? Quando ela é respeitada, acolhida, amada, e isso ao longo de 10 anos primeiros, né? Interessante que muita gente, como a gente também estava conversando outro dia, quando a criança nasce, é comum você ver todos aqueles sorrisos, né? Que beleza, bebê, olha que bonitinho, que maravilha, e beija, e joga para cima, e pega no colo, e, né, faz todo um processo assim de dengoso, carinhoso, amoroso e tal. Aí começa ele a chegar lá pelos 3 meses, 4 meses, que começa a mudar pela maturidade que ele vai adquirindo. Então a estrutura dos pais vai ser provada, vai ser testada, né? Se tiver uma estrutura, é como uma tempestade, se tiver uma estrutura boa a casa, ela não vai cair. Mas se esses pais não a estrutura deles não foi preparada para essa dimensão de existência, de estar diante de alguém que é um questionador absoluto, porque a criança é um questionador de 100% de tudo. Ele não sabe nada, ali tem diante de você uma pessoa que precisa simplesmente receber tudo. Você está preparado para isso? Então muita gente não tem a paciência para sequer olhar com ternura para uma criança.
né? Se quer tocar e expressar com toque, porque a criança até 10, 11 anos, ele precisa muito de aprender, não no conceito, na conceituação. Ele vai aprender pelas conceituação aliado ao sensorial. Então, ele só aprende se ele for experimental, se for estar realmente vivendo aquilo ele. Né? Se você falar que gosta dele, que ele é legal, que ele é bonitinho, que ele é isso e aquilo, ele precisa sentir isso. Se ele está precisando ser corrigido, ele também precisa sentir a correção. Né? Então, todo esse processo que vai caminhando, que é fundamental assim, para que aconteça nele um elemento de vínculo, ele possa começar a acontecer. Então, isso é um vínculo que vai só existir se você passar por esse processo junto com ele. Então, isso vai acontecendo. Então, ao longo de todo esse processo, que ao mesmo tempo é progressivamente desafiador e tensionador, porque quanto mais ele vai amadurecendo o nosso filho, maior a tensão devido aos diversos elementos que vão chegar de informações na mente dele cada vez mais distantes do núcleo. Né? Então, por conta desse tipo de situação, você vai enfrentar diversas perguntas novas, diversos questionamentos, e você então vai ter capacidade de continuar alcançando e acessando os lugares profundos desse ser de até 10, 11 anos, na medida que você foi teve capacidade em você de suportar todo esse elemento progressivo de tensão, né? E de discordâncias diversas que surgem, e você então dialogar com ele e ele entender a verdade da tua relação. Né? Eu acho que é mais fácil, talvez, para eles, né, de partir da referência paterna, materna, né, pais, poder depois referir tornar a referência, vocês passarem a referência a Deus, né? A palavra de Deus, né? Então, por isso que a referência pai e mãe é extremamente fundamental, porque se os pais estiverem presentes, vai gerar neles a ideia de realidade presencial. A realidade presencial verdadeira, real, a real realidade presencial, ela não pode ser conceitual, ela não pode ser teórica. Ela tem que ser real. O filho tem que ver o pai, ele tem que ver a mãe, ele tem que tocar no pai, tem que ser tocado pelo pai, pela mãe, tem que ser tocado. Né? Então, essas situações vão fazendo que dentro dele se estabeleça, dentro da pessoa, se estabeleçam fundamentos de grandeza, né? Onde nós somos chamados na Bíblia de eternos, né? Nós vamos trabalhar dentro dessas estruturas eternas. Né? Nós vamos estar colocando fundamentos de vínculo, de pertencimentos checados e conferidos e tidos como reais. Então, essas pessoas que vão crescendo assim, ou dessa forma, eles vão ter uma estrutura tal que no decorrer da sua história, ele mantém um rumo com uma capacidade tal de gerar verificações críticas em comparação com verdade, realmente a verdade. Aquilo que é, aquilo que não é. Mas todos esses elementos, eles vão ser passados nessa primeira etapa da vida. E a partir daí que a gente começa a passar para os filhos, essa é a riqueza de uma mentalidade que anda com Deus, porque você vai ter a autoridade de falar com eles sobre realidades eternas que já estão dentro dele, né? E que não estão bloqueadas. A maioria das pessoas tem essa área bloqueada, porque nunca ele teve uma relação sequer presencial.
Não teve, ele simplesmente não teve. A relação presencial não houve. O pai dele não é presente, a mãe dele não é presente. Não significa de morar na mesma casa. Significa de estabelecer conexão profunda, né? Que envolve olhar, que envolve toque, que envolve fala, que envolve andar junto, que envolve estar envolvendo um ao outro no existir conjunto, nas necessidades que aparecem. E quando nem necessidades aparecem, você mesmo estabelece a relação. Então, não havendo essas coisas, não existe como essa pessoa sequer imaginar que haja alguma coisa chamada realidade presencial. Se ele não viu isso nem nos pais, ele não vai imaginar que sequer possa existir um Deus. Não tem. Aí então, como não dá para anular o espírito da pessoa, não dá para anular a eternidade que há no coração da pessoa, um ser humano ele começa a trabalhar a criatividade que ele tem. Só que essa criatividade limitada, mas com uma sede eterna, vai gerar uma divindade que ele mesmo vai criar, né? Então ele cria uma divindade religiosa, né? Ele cria uma divindade ecológica, ele cria uma divindade humana, ele vai criando divindades, né? O ser humano é criativo, ele cria, né? E então é claro que isso aí vai tornar mais obtuso ainda. Oi, Gabriel. Olá. Olá. Então a nossa existência nesse mundo, irmãos, é uma resposta da parte de Deus, é uma fala da parte de Deus. Oi, Gonçalo, tudo bem? De que há uma possibilidade de viver um tipo de vida, né, de existir como pessoa de uma forma digna, correta. Então, aquela pessoa que Deus está chamando, ele então usa os mesmos princípios da realidade presencial, né? Então, quando nossos filhos vão chegando numa certa altura da idade, a gente vai... Eles estão estabelecendo as conferências. Realmente é real o meu pai, é real minha mãe, são reais essas pessoas, elas de fato são presentes na minha vida, elas fazem diferença, elas trabalham a realidade da minha existência? Sim, trabalham. Então você está começando agora como pai, como mãe, a acessar os lugares eternos do teu filho. Então você vai começar a passar para eles de que além de nós há um Criador do universo, né? Então, para eles que tiveram a conferência e viram o tempo todo, estão percebendo que há de fato uma realidade presencial dos pais, não vai ter dificuldade alguma para você apresentar aquele Deus, o Criador. E a você apresentar com exatidão o Deus Criador, ele vai se tornar presencial naquelas vidas. Ele vai. Isso é o que Deus fala: fazei prova de mim, porque eu vou estar com vocês. O problema é que a mentalidade humana ela está destroçada, né? Ela não tem essas oportunidades. E pegar uma pessoa adulta hoje, com todo tipo de devastação que tem na mente, no coração, no espírito, né, que nunca teve realidades presenciais nenhuma, ou quando teve a presença, não teve a presença profunda, né? Então é muito difícil. Você vai ter mais pessoas com capacidade de dúvida, de questionamentos, né, do que pessoas que estarão prontas para ouvir o que você tem a dizer e trabalhar esse ponto que deveria estar lá dentro dela e não está. Então o trabalho é muito maior. A reconstrução ou a construção devida a essas pessoas é algo assim no poder de Deus, né? Quando a gente fala isso, é uma ação do Espírito Santo, junto com a palavra e com o cuidado que a gente caminha junto com a pessoa, porque a nossa caminhada junto, ela vai funcionar aí na mão do Espírito como a realidade presencial de Deus, né?
Quando Jesus disse que nós temos que caminhar com uma pessoa, uma milha, e depois até duas, né, é preparando a gente para algumas situações que nós vamos ser totalmente devastados ali, ou atacados, para não caminhar. Né? Porque a pessoa vai se sentir ofendida nesse tipo de assunto, de tema, porque para ele não existe. Né? Não existe isso. E não existe. Não é uma realidade, né? Não é uma realidade, não foi. Então, a realidade que é real, para essa pessoa não existe. Né? Então, ele não acessou, então ele diz, não tem, não raciocina nessa dimensão. Né? Aí nossos filhos vão crescendo ali, e mesmo diante de todo tipo de abordagens que surgem em volta, com ideias sobre a fé, sobre a política, a filosofia, né, sobre a história, sobre o tempo, né, como lidar com a vida, todas essas visões de vida que vão compondo a pessoa, ele vai começar agora, se ele teve essas estruturas firmes, estabelecidas, ele mesmo começa a comparar. E se ele tem dúvida, ele vai perguntar: ô pai, mas por que tal pessoa, ou tal grupo, ou tais situações são assim, daquele jeito? Então a pessoa vem e pergunta para ti, né? Porque você jamais desrespeitou a pessoa, né? Como criança, né? Como você corrigiu, você orientou, você deu diretriz, você trabalhou com toda o cuidado. Claro que isso requer uma extrema preparação. Não é assim, ninguém nasce sabendo isso. Não é assim. Né? Então, não é à toa que Deus trabalhou 1500 anos com o povo de Israel tentando ensiná-los. Né? E eles tiveram extremas dificuldades por diversos fatores, né? Mesmo sendo povo de Deus. Então você tem o problema do pecado, esse é um fator que tem que ser considerado. Se a humanidade não considerar o problema do pecado, a história de Israel é um exemplo. Né? Deus trabalhando com eles 1500 anos e eles endurecendo o coração contra Deus, várias vezes. Né? E Deus, então, na presencial, real, o próprio Deus ali. Então, se a gente zombar da realidade do pecado, nós estamos já debaixo da realidade do pecado, presencial mesmo. E vamos ter o que resulta disso. Né? São situações devastadoras. E a humanidade está vivendo isso, né? Na sua plenitude, vamos dizer assim. Nunca a gente viu uma humanidade tão plenamente devastada como agora. E quando as crianças chegam a aceitar Cristo, eles nascem de novo? Aí nascem de novo, assim? Exatamente. Então, vamos dizer assim, que o alvo de Deus, o que há no coração de Deus, é uma preocupação tão grande, né, que o ser humano ele tenha o mínimo da devastação possível. Né? O mínimo, minimize isso o máximo. Então, né, minimize o máximo que puder. Então você tem a busca de Deus imediatamente após o ser humano ter caído lá no Éden, com aquela pergunta que a gente tem sempre pensado nela aqui, né? Onde estás? Deus vai e toma a direção do coração morto do homem. Como pai, ele deve estar indo na direção do coração daquele filho que nasceu morto. É uma coisa meio tétrica, mas é a realidade. A gente nasce morto, né? Então não tem ninguém que não tenha essa morte em si. E a dificuldade do ser humano ela se torna mais bizarra ainda, porque o fato dele acordar, respirar, sair, andar, fazer as articulações que ele pode fazer no dia a dia, ele confunde isso com vida. Né? Isso não é vida. É como a morte. Né? Tem gente que, diante da morte, ele diz, acabou. Porque a única coisa que ele vê é o cemitério. É o túmulo. É as pessoas sendo colocadas dentro do buraco. Então aquilo ali, para o olhar humano, sem profundidade... Olá, Pedro! Oi, Pedro! Estela!
Olá, irmãos queridos. Tudo bem, irmãos? Tudo, graças a Deus. Amém. E então o ser humano, assim, diante da morte, irmão Jason, boa noite. É uma coisa terrível, porque ele não tem mesmo nada mais para ver a não ser aquele féretro todo, aquela lamúria, aquele choro, aquela dor, que são reais, né? Mas tem algo ainda também mais real, né? Foi a intervenção, a interferência de Deus na morte. O que Deus fez em relação à morte, né? O que o próprio Criador fez, o que Cristo fez, né? A intervenção dele em cima da morte foi para colocar a morte no seu devido lugar. Isto é, agora, se tem uma porta de entrada para a morte, tem uma porta de saída também. É como Jesus falou, eu sou a porta. Mas para você ver nessa dimensão, você tem que ter sido alcançado por essa palavra, né? E aí entra o velho problema de Gênesis 3, né? Que o coração do ser humano, ele rejeita a palavra de Deus por causa do pecado que ele se tornou, né? Então o ser humano, na sua condição, né? E aí então a criança tem, os pais, eles têm uma bênção muito grande nas suas mãos, porque eles vão gerar um filho. Aí eles vão estar buscando em Deus a preparação dessa estrutura neles. É isso que diz Deuteronômio 6, né? Deus está procurando, está chamando a gente, ouve Israel, ouve, né? Ouve é uma das coisas mais, um dos clamores mais profundos de Deus, para que a gente o ouça. Porque essa dimensão é o tempo todo assediada para a gente não ouvir, né? Porque é claro que é um ouvido muito além desse aqui. Muito além. É um ouvido que está numa dimensão desconectado, mas Deus quer conectar. E a palavra dele é que vai dar essa possibilidade. Quando chegar a nós a palavra de Deus, como diz várias vezes a Bíblia, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é que é a situação dramática, trágica do ser humano, né? Porque a palavra de Deus chega, não tem como não chegar. Ela vai chegar, né? E aí o coração humano, ele tem esse problema lá do pecado, só que a palavra de Deus chega naquela dimensão. Ela é extremamente cavalheira, ela é gentil, ela é graça que chega, né? Ela é amor que chega, virtude que chega, é grandeza de Deus que chega. Então ele nunca vai atropelar você como o pecado atropela. O pecado não, ele invade a tua vida de um jeito tal que ele vai atropelar a tua vontade, queira você ou não queira. Ele vai te querer. O pecado vai entrar com tudo, ele vai vir para entrar na tua vida assim, né? Ele não tem respeito algum. Quando vê, você já está lá, né? Naquela situações terríveis. Então, mas a palavra de Deus nunca vai ser assim, né? Então a palavra de Deus vai vir com aquela ternura, com aquela textura da brisa suave lá do lugar onde Elias estava, né? Quando ele estava ali, ele sentiu aquela brisa e falou, Deus está aqui, né? Não empurrou ele, não impulsionou ele, não fez nada violento com ele ou gracejou com ele para oferecer algo. Não foi assim, né? Então uma criança, ela está lá nessa acolhida cuidadosa dos pais. Aí os pais vão a um determinado, sempre, né, em determinados momentos, apontando Cristo para os seus filhos. Olha, meu filho, Deus fez esse mundo. Olha, meu filho, esse mundo agora tem uma coisa terrível no coração humano, chama pecado. E você vai falando as coisas do Senhor, né? Isso estava em mim.
está em cada pessoa, em cada um. E isso tem um mal, né? Deus fez de tudo para tirar isso do coração humano, né? Então, tanto é que as primeiras pessoas que mais querem Cristo são as crianças. Elas aceitam, elas querem, elas veem, elas ouvem algo. Em princípio, a criança, ela tem um elemento dentro da criança, que é o elemento da credibilidade. Ela é crédula, a criança é crédula, né? Se você falar para a criança assim, atravessa a rua, ele vai atravessa. Ele está olhando para ti, ele não está olhando para a rua, ele olha para ti. Se você falar vai, ele vai, né? Então essa é uma grandeza que você tem que zelar com um zelo extremo. E esse zelo só pode ser de Deus, porque se for o teu, você vai matar teu filho de possessão. Você vai virar um dominador, um déspota, um possesso em cima do teu filho. Então você precisa, como Deus falou em Israel, em Deuteronômio 6, ouve, Israel, ouve, as minhas palavras estarão no teu coração. Antes de você inculcar as minhas palavras no coração do teu filho, você precisa que essas palavras estejam no teu coração. Porque se elas não estiverem no teu coração, é uma hipocrisia. Deus jamais chamou a gente para ser assistente na peça que Ele está fazendo em toda a história. Jamais Deus chamou observadores. Jamais. Deus não tem observadores. Ele não tem, simplesmente Ele não tem. Nós somos atores diretos, principais, protagonistas na peça de Deus. Nós somos. Deus, quando chama a gente, Ele chama para sermos atores diretos, protagonistas, aqueles que vão viver experiencialmente aquilo que Ele está propondo para a gente. Não existe em relação a Deus, pode existir em relação à religião, né? Em relação à religião tem muitos assistentes, tem observadores, né? Tem pessoas que gostam de assistir culto, tem gente assim. Mas Deus não, Ele chama a gente para andar com Ele, né? Para viver a realidade dele no agora da nossa vida, né? Cada agora que tu está vivendo, isso é preocupante para Deus, é envolvente perante Deus, né? Então, da mesma forma, a gente em relação aos filhos, cada agora deles, para eles é relevante que a gente esteja presente. Senão não faz sentido, é uma hipocrisia. Senão não vai compor na vida dele as estruturas corretas, né, gente? Então, Hebreus 4:12, né, fala sobre isso. Hebreus 4:12, a gente vai ver ali que a palavra, diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva, não é? Olha só, ela é viva e eficaz. Então, é algo real, presente, agora, está vivo, né? Eficaz, então tem a eficácia dela, ela vai estar agindo ali naquele teu agora. A palavra de Deus é assim. Se isso não tiver se não tiver no nosso plano ser assim, isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada. Até Paulo fala, se a nossa visão em relação a Deus for algo que a gente imagina, ou só para essa vida, do jeito que a gente imagina que é miserabilidade mesmo. Não tem sentido. Nós sermos piores que os incrédulos. Quer dizer, um cristianismo, como hoje existe, né? Como hoje mais a gente vê, é cristianismo. Só que sem Cristo é uma coisa pior que os incrédulos. Por que eu vou ficar me expondo a um cristianismo que deformou, tirou Cristo da sua essência, né? Então não cabe, não tem significado, não tem sentido você estar fazendo algo que não tem, ainda mais o cristianismo, ainda mais Cristo. Porque Cristo não tem nada mesmo, o que você vai se apegar em relação a Ele nesse mundo, não tem nada. Ou é Cristo, ou não é nada. Porque todas as outras situações, todas as outras coisas que existem, são coisas. Foram elementos criados.
Imagina se nós formos gerar um tipo de expectativa descentralizada de Cristo, sendo chamados por nós mesmos de cristianismo ou de cristãos. Isso é uma aberração. Né? É total aberração. No entanto, hoje, esse tipo de cristianismo é o que mais tem. As pessoas estão centralizadas em denominações, em igrejas, em pastores, em papas. Eles não vivem pela fé em Cristo mesmo, né? Eles não tem. Vivem uma realidade paralela, totalmente. Né? Hoje a gente viu um fenômeno dos absurdos dentro do meio cristianístico, né? Do meio crístico. O Papa simplesmente ele canonizou dois lá, né? 2 papas, uma aberração total, né? É total aberração. Quer dizer, qual é a dimensão dessa aberração? Né? Que uma pessoa pode agir dessa forma. Em Êxodo 20, você tem uma palavra extremamente importante em Êxodo, né, no capítulo 20. Que nós também já andamos dentro desse texto várias vezes, ele já nos expôs a Deus, mas novamente nós vamos dar uma olhada aqui. E Deus falou essas palavras, né? Aqui em Êxodo 20. 20, versículo 1. E Deus está dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isto é, Deus está dizendo: eu agora sou esse que fiz essa obra de libertação de vocês. Né? Então vocês são o meu povo. Vocês estavam na terra do Egito, vocês não sabiam nada, vocês estavam ignorantes, estavam escravos. Né? Mas eu tomei a atitude de libertar vocês. Então essa palavra, ela é evidente que o Papa não tem como saber isso, porque ele não é de Deus. Mas são pessoas que se chamam de cristãs. Né? No meio de toda a aberração que há, eles conseguem colocar o nome cristão. Então, hoje, a gente viu um mínimo denominador comum acontecendo no meio cristão no mundo. Né? Jogando todo mundo para mais baixo possível. Né? Jogando todo mundo para uma condição tal que tudo sirva em ser cristão, tudo serve. Basta você, não importa as aberrações que tem dentro do movimento, mas se em algum lugar do movimento se falou o nome de Jesus, é cristão. Tanto é que quando a gente estuda ciência da religião, quando a gente estuda teologias comparadas, existe um ponto dentro dessas matérias que estuda os movimentos cristãos no mundo. Então esses movimentos cristãos é qualquer coisa que tenha o rótulo cristão. Né? Qualquer coisa. Então você vê as aberrações desde o Espiritismo, quando eles têm o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá um Cristo lá dentro, né, daquele Evangelho ali. Quando vem o catolicismo com essas milhões de deuses, igual o hinduísmo, o catolicismo é um hinduísmo, ele é o hinduísmo, só que ele põe o nome de cristianismo. Né? Aí tem uma centralidade num homem chamado Papa, que não existe nenhum lugar desse na Escritura. Né? Ele vai lá e canoniza 2, uma aberração total. Então em Êxodo 20, né, Deus está dizendo assim, a primeira parte dessa palavra de Deus é que o ser humano aqui, o povo dele, que ele está tirando esse Deus, né, o eterno, aqui quando ele usa a palavra eu sou, né, eu sou, ele está definindo uma identidade. A identidade é o tetragrama, é o nome especial dele, do eterno. É o Yahweh, é ele, é este o único que há. Quando ele falou isso em Deuteronômio 6, ele fala, não há outro, só existe um, eu, o Criador do universo. Eu livrei vocês, esse Yahweh, fui lá e movi a minha mão e tirei vocês do Egito com a minha mão forte, vocês viram o meu poder. Né? Então,
você não pode, vocês, o meu povo, não tenham outros deuses diante de mim. Não façam, não fabriquem, não gerem na mentalidade de vocês, não deixem a mentalidade de vocês ser conduzida para fora de mim. Porque não há outro. Né? Então, essa realidade presencial de Deus, ele não divide com ninguém. Ele ele está nos ajudando a não sermos afetados, como a maioria do povo é. Simplesmente é claro que para afetar uma mentalidade precisa de ter vários fatores, né? Vários fatores visuais, vários fatores sensoriais, né? Vários fatores assim, que a pessoa é tocada e então ele vai dar o crédito a isso aí. Né? Então Deus está dizendo assim, olha, não há nada que possa ser comparado comigo, lá no versículo 4. Nada nos astros, vocês não vão conseguir, não façam isso, porque uma multidão nesse mundo, ele adora astros, ou coisas celestiais. Né? Ele se apega a um temor das coisas celestiais, ou daquilo que está lá acima de nós. Muita gente faz isso. Né? Muita gente tem um tipo de adoração, ou de temor, ou de medo, ou de cuidado extremo das coisas ecológicas, das coisas da terra. Né? Hoje está assim. Então, não é que não devamos observar o que tem em volta de nós, não é isso. Não devemos fazer disso Deus. Né? Não podemos divinizar essas coisas. Mas como que você vai saber como não divinizar algo? Se você tiver somente Deus na tua vida. Ele vai te dar os parâmetros para que você não gere divindades dentro de ti, porque se você quiser acreditar no teu coração que você não vai gerar divindade, você já gerou. É a divindade do teu coração, que você julgou capaz de identificar até onde ir, até onde não ir. Não é possível. Né? Então, só a palavra de Deus pode dar a nós a definição exata de como viver de uma maneira digna. Né? Então, nada em cima nos céus, nem na terra. Na terra, nada. Tudo que tiver na terra, inclusive gente, homem. Né? Homem, mulher, criança, não pode ser Deus. Né? Hoje nós tivemos uma aberração. Fomos, como disse num artigo que eu escrevi, fomos empapados, né, pela sopa da fábrica de deuses. Né? Então eles transformaram algumas pessoas em deuses. O que é um santo dentro da Igreja Católica? É alguém que vai ficar entre você e Deus para ele ser o mediador. Ele vai interceder por você como mediador. Você foi autorizado pelo Papa a ter um mediador. Se você quiser, está liberado. Né? Não tem problema nenhum. Quer dizer, isso vai frontalmente contra Timóteo 5. Né? 1 Timóteo 2, 5. Quando ele diz lá, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Por que as pessoas, vendo aqui, lendo esse texto, né, eles não fazem o que está aqui? Né? Claro, não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Não querem saber. Isso é bem claro, essa aberração aí. Né? Então, não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. É claro que se você está vivendo de uma maneira tal para afrontar o juízo de Deus, isso não fica inconsequente, gente. Não fica inconsequente. Não é uma coisa que, é uma escolha religiosa. Não é uma escolha religiosa. As estruturas legais, por exemplo, da nossa sociedade, quando ela põe as leis para a gente observar, não é uma brincadeira. É claro que tem muitas sociedades que a gente vê que parece uma brincadeira, como a nossa, né? Outro dia, uma entrevista com autoridade da PM, ele estava dizendo que aquele rapaz que tinha sido preso e trazido à presença dele, já era 90 vezes que ele estava passando por ali. O que é isso? Né? Parece uma brincadeira, parece realmente uma palhaçada.
Parece que as leis não servem para nada. Então, diante de um quadro desse, que não é uma vez nem duas que ocorre, é no Brasil inteiro, é claro que gera uma situação de insegurança em todo mundo e de palhaçada das nossas instituições. É claro que é ruim, é extremamente ruim. Aí ninguém faz nada para alterar. Então isso é assim, o coração do homem é assim, e em certas sociedades ele é pior mesmo, como aqui. Mas essa é uma realidade. Perante Deus não é assim. Perante Deus não é assim. É claro que vai gerar, como dizem as pessoas, um senso de impunidade no próprio bandido. Então quem faz algo ilegal, ele diz, não vai dar nada. Alguns, como disseram outros policiais, eles são levados, aí o policial tem que ficar lá fazendo um relatório. E quando ele faz o relatório, esse bandido preso já foi solto e já está lá roubando de novo. Então quando ele chega lá na rua, ele já está lá roubando umas 3, 4 pessoas assim. E é o mesmo. Então um senso de impunidade, que a gente vê, isso é uma área da sociedade que dá uma conotação terrível e muito ruim, para nós, para todo cidadão. Mas perante Deus não é assim. Aqui em versículo 5, Deus está dizendo, se você deixar e quebrar ou ir contra as estruturas reais da vida, da dignidade da vida, e você começar a gerenciar você mesmo e criar outros deuses na tua vida, o Senhor diz assim, eu visitarei a iniquidade. Quer dizer, eu sou um juiz, eu vou fazer justiça. E Deus faz justiça mesmo. Ele não brinca. Você pode brincar, qualquer pessoa pode brincar, qualquer bandido pode achar leviana a palavra de Deus, mas Deus não é leviano. Entende? Então existe a justiça de Deus que vai ser feita, como diz aqui no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isto é, a vida da pessoa não é ficar falando à toa o nome de Deus, não é isso. Tomar o nome de Deus em vão é viver como se Deus não existisse. Entende? É viver como se, tanto faz, tanto fez, não importa, eu faço o que eu quero e acabou. Isso é você estar diante da autoridade máxima desse universo como se ele não existisse. Isso aí é iníquo. E ele diz assim, eu não terei por inocente quem fizer isso. Não terá. Então a justiça será feita. Quer dizer, as coisas são reais, elas acontecem, são assim. Então Deus está tentando advertir o seu povo para que não seja um povo leviano na vida. Não só porque a lei está dizendo, não é a lei que está dizendo que você vai sofrer uma consequência, é a própria situação errada da desgraça que já vai colocar você dentro de uma situação de juízo naquilo. Também, Então Deus, no versículo 8, ele diz assim, lembra-te do sábado para o santificar. Lembra-te, diz o Senhor, guarda esse tempo na tua vida, em que no versículo 9 diz assim, 6 dias você vai trabalhar e faz toda a tua obra. Mas o 7º dia é do Senhor teu Deus. Não trabalhe nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem algum estrangeiro que está dentro da tua casa. Porque o Senhor fez tudo em 6 dias e parou e descansou naquele 7º dia e o santificou. Mas quando uma pessoa vive de uma maneira em que Deus não existe para ele não para. Essa pessoa não para nunca. Sabe por que as pessoas não param? Por causa do que está escrito aqui no versículo 17. A primeira palavra do 17. A primeira palavra do versículo 17 é um problema no coração humano, que faz ele não parar nunca. Ele tem uma vontade desenfreada das coisas. O que é? Primeira palavra do versículo 17. Não
Não? Êxodo 20, 17. Não cobiçarás. Né? Isto é, a cobiça. A cobiça do coração humano faz com que ele nunca pare de trabalhar, nunca, nunca. Ele não vai parar, a esposa dele não vai parar, os filhos dele não podem parar. Isto é uma hiperatividade monstruosa que ele está falando aqui. Cuidado com a hiperatividade. Cuidado com a ganância. Cuidado com a cobiça. Que ela não vai dar espaço mais para você. Você já não vai ter espaço para mais ninguém, para mais nada. Não? Entende? Então, todo mundo vai entrar no ritmo frenético e louco, né, daquilo que não para. E nós, gente, nós estamos vivendo uma sociedade semelhante a isso. Né? A sociedade não para. Não é assim? Todos os lugares, eles não param mais. Hoje, se você chegar num supermercado, qualquer lugar, uma loja, qualquer sociedade, assim, eles pararam para o almoço. Mas como isso? Parece uma ofensa. Pararam para o almoço? Não pode! Né? Eles pararam para dormir. Que isso? Pararam para dormir? Né? Deixa eu abrir um pouquinho. Né? Então, pararam para dormir é um absurdo. Né? Então, não pode. Então, o pessoal acha que o estado de constante operação, de trabalho o tempo todo, é que é o jeito certo, que é o jeito normal. Né, irmão? Então, quando uma pessoa, irmãos, ele vive pela ganância, quando uma pessoa vive pela cobiça, né, quando ele vive pela ganância e pela cobiça, ele não se preocupa nem com ele não vai se preocupar com a sua esposa, com o seu marido, com os filhos. Todo mundo tem que trabalhar. Mais, e mais, e mais, e mais. Tem lugares que você não pode parar. Se eles olham para você, hora do café é uma ofensa. Hora do cafezinho para algumas empresas é uma ofensa. Não pode parar. É claro que uma pessoa dentro desse ritmo, a primeira coisa que vai acontecer é o oposto do versículo 12. É o oposto do versículo 12. O que diz Êxodo 20, 12? Uma pessoa extremamente gananciosa, uma pessoa extremamente descontrolada, uma pessoa que já não tem mais limites, acha que ele vai honrar o pai e a mãe que tem? Não vai. Ele não vai honrar o pai e a mãe que tem. Uma pessoa dessa vai ser... não vai ter a sua atitude de respeito, a sua atitude de carinho, de amor para com seus pais. Não vai ter. Né, irmão? Não vai ter. É claro que se uma pessoa vive por aquilo que ele possa conquistar nesse mundo, somente isso é a vida dele, se esse for o projeto de vida dessa pessoa, se essa for a visão de vida, a cosmovisão de vida dessa pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa é que ele vai começar a matar. Ele vai começar a matar, porque a ganância é tão grande no coração humano que ele quer matar o outro para poder ter as coisas do outro. E a gente sabe que hoje acontece isso no mundo abertamente. Né? Abertamente. Uma das coisas que dá bastante dinheiro nesse mundo, um dos investimentos, chamar assim, né? Que dá mais dinheiro nesse mundo é bolsa de valores, ações na bolsa de valores. Às vezes perde tudo, né? Às vezes perde tudo. Mas às vezes ganha muito. Tem gente que ganha muito. E essas coisas são especulações de como um está indo à falência e como o outro conseguiu superar ou derrotar aquele que estava indo à falência ou comprar. E isso envolve às vezes a fome das nações, a morte das nações. E é assim, o pessoal ganha em cima da desgraça de outras nações, de outros povos. É um negócio absurdo. Como acontece agora lá na Ucrânia, naquele conflito que está ali, é tudo conflito político de interesses. Né? Então, é uma coisa absurda, né, irmãos? A ganância leva as pessoas a friamente calcular e friamente matar. Bom, se ele já não tem problema, se ele já não tem mais limite nenhum para com a sua vida, sua família, seus pais, o que mais vai ser o rumo normal da sociedade é adultério. Ele vai O modo normal da sociedade é de adultério. Um fica
indo atrás da esposa do outro, do marido do outro, do colega, do vizinho, e vai indo assim, irmão. Como diz o versículo 8, a pessoa vai adulterar. Da mesma forma que a pessoa vai roubar. Né? Da mesma forma que a pessoa, então, no meio desse tipo de vida, ele vai querer aquilo que o outro tem. O que mais ele vai querer é aquilo que o outro tem. Ele não tem contentamento naquilo que ele tem. Não consegue ter. É muito difícil uma pessoa, hoje em dia, ele imaginar que ele é grato por aquilo que ele tem. Não que ele não pense em melhorar alguma coisa, mas o melhorar passou a ser o ponto último e principal. Aquilo que ele tem é simplesmente um degrau para ele chegar lá em algum lugar. É uma desgraça esse tipo de vida. Né? É uma desgraça. Então, não é à toa que lá em Mateus, né, irmãos, olhando para a palavra de Jesus em Mateus, capítulo 6, uma vez os discípulos estavam vendo Jesus caminhar sobre a terra, ali andar com ele, e eles falaram assim: Senhor, ensina a gente a orar. Então é uma coisa esquisita, né, irmãos? Porque o pessoal, eles têm uma facilidade para transferir a realidade da fala com Deus, sabe isso, irmãos? A realidade da fala com Deus para aprender uma fórmula que você possa repetir. Entende? As pessoas, em geral, tem gente que ele consegue confundir o muro de Jerusalém com alguma coisa de Deus, né? O Monte Sinai com alguma coisa de Deus, o Rio Nilo, o Rio Jordão. Tem gente que quer ir nesses lugares para nesses lugares acontecer alguma coisa com eles. Então as pessoas são idólatras dessas coisas. Quem vive dessa expectativa, ele está sendo um idólatra, assim como era Israel, que idolatrava Jerusalém e até hoje idolatra, né? Então, se a pessoa não tiver uma visão de vida mais elevada, ele vai querer realmente aprender uma fórmula, né, de reza, uma fórmula de mantra, uma fórmula de oração para ficar repetindo, né? A gente pega aqui em Mateus capítulo 6, Mateus 6, eu acho impressionante que alguém, na minha Bíblia está assim, né? Mas alguém em algum lugar colocou em cima do Mateus 6:9 um negócio escrito assim, oração dominical. Então, é uma aberração isso aqui, irmão. É um negócio de aberração isso aqui. Eu nunca vi uma coisa tão bizarra quanto esse negócio escrito aqui. Não está isso no texto original, graças a Deus. Porque não está mesmo, né? Mas, nessa palavra de Jesus aqui, quando os discípulos estão pedindo, porque eles estão vendo um homem falar com Deus, né? O Deus falando com Deus, o Deus Filho falando com Deus Pai. Então eles pedem para que eles pudessem também aprender isso. E Jesus então diz assim: vocês vão orar dessa maneira. Então a oração não é, Jesus não está ensinando uma reza, uma decoração também. Ele está ensinando um processo de vida, gente. É um processo de vida. O processo de vida revelado aqui nessas palavras é o seguinte, ó. Nós temos que ter em nosso coração a noção de quem é Deus para nós. Nós temos que ter essa noção de existencial, essa noção real. Quem é Deus para nós? Quem é Deus para a gente? Quem é Deus para ti? Para Jesus, ele está dizendo o seguinte: Deus é aquele que está nos céus. E nós temos que patrulhar a nossa mente para que, se nós temos essa visão de Deus, né? Deus é aquele cujo nome é santíssimo, é acima de todo nome, não tem nada mais além dele.
Para nós, isso é que é orar. Quando no nosso coração, esse Deus, que é o nosso Deus, está nos céus. Ele não é o Deus da terra, dos astros, de algo aquático. Ele não é um Deus humano, um homem feito santo por alguma religião. Ele não é uma denominação. Ele é o Deus que está nos céus. Essa é a realidade. Né, irmãos? Nós temos que ter uma visão do reino de Deus. Né? Aqui, nós queremos esse reino de Deus em nós queremos que Deus reine em nossa vida. Nós temos que ter essa visão de vida. Jesus está dizendo, vocês precisam ter no coração de vocês uma visão do reino de Deus, que você faz parte. Você faz parte desse reino. Você entregou tua vida a Cristo. Se você entregou tua vida a Cristo, você faz parte desse reino. Então ele precisa ser real na tua vida. Venha o teu reino. Isto é, precisa ser real. Mas tem muitos cristãos que estão vivendo simplesmente aí, irmãos, dia a dia, como se fosse o reino da sua própria vida. O reino dos seus pensamentos. O reino das suas ideias. O reino das suas direções, diretrizes. É tudo que ele pode fazer. Né? Então nós precisamos vigiar o nosso coração. Porque esta é a realidade que impõe sobre esse mundo perdido, irmãos, devastado. Esse mundo que está aqui podre, ele está apodrecido. É um lugar podre. A única coisa sadia que tem nesse mundo aqui é a eclesia de Deus que caminha sabendo que quer o reino de Deus na sua vida. Mas isso compete a nós queremos. Queremos isso, que venha o teu reino em minha vida, aqui, agora. Né? E é claro que o reino de Deus significa o quê? Ó? No versículo 10 diz que é. Né? O que é o reino de Deus? É fazer o que em nós? A vontade de Deus. Né? Então isso é precioso demais, irmãos. É existencial. Não tem plateia. Irmãos, não tem plateia. A gente ou está sendo pessoas em que a vontade de Deus está sendo feita, ou a gente simplesmente está sendo alcançado pelo diabo, em que está conseguindo colocar uma quantidade imensa de cristãos anular, numa nulidade. Né? Simplesmente anula. É claro que o diabo não consegue mais tirar a nossa salvação, ninguém consegue, nem nós mesmos, nem ninguém. Né? Mas ele consegue anular. Aí fica aquela quantidade de cristãos em que a vontade de Deus, conforme está aqui revelada, ela é desconhecida pela maioria. A maioria conhece vontades de pastores, vontades de denominações, né, vontades dele mesmo, e assim ele vai indo. Mas ele não está ali. Senhor Deus, a tua vontade seja feita na minha vida. Aqui está a tua vontade. Ela é feita no céu e ela precisa ser feita na terra. E quem está na terra que poderá fazer a tua vontade sou eu. Então é uma guerra. Porque ninguém faz a vontade do Senhor se não tem Cristo. Ninguém faz. Ninguém vai querer fazer, nem tem ideia disso. Mas nós, o povo de Deus, temos que ter essa consciência. A nossa oração é de querer que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Né? E essa consciência ativa para isso. E assim, irmãos, foi por isso que lá, quando Jesus para de falar em relação a Deus, aqui ele parou. Aqui ele termina de falar em relação a Deus, a nossa vida em relação a Deus. Então, essa primeira parte da oração tem a ver com a nossa consciência em relação a Deus. O reino dele, o lugar onde ele está, onde nós vamos estar um dia. Agora nós estamos na terra, e então a ligação da vontade de Deus conosco aqui na terra. Isso é a primeira parte da oração. A segunda parte da oração vai começar em relação às nossas necessidades. As nossas necessidades todas, diárias, o tempo todo. Tudo aquilo que a gente... Hein? Ele começa já direto assim. Por que Jesus falou o pão nosso de cada dia nos dá hoje? Primeira coisa é o pão nosso. Quer dizer, aquilo que de fato é meu. Aquilo que de fato é justo. Aquilo que de fato não é do outro. Eu não tenho cobiça porque o que é do outro. Eu não quero o que é do outro. É o meu pão.
É o meu pão, aquilo que o Senhor me dá pelo meu trabalho, aquilo que é justo para que eu receba. É isso que eu quero. Eu não quero ganhar igual ganha não sei quem, bilionário, trilionário. Não quero nada dessas pessoas. Eu quero aquilo que seja o meu pão. Isso é precioso demais, porque esse homem que fala isso, ele sabe que Deus é fiel e vai dar aquele pão de cada dia, porque assim foi com Israel no deserto. Assim Deus deu maná todo dia. Ele não dava 2 porções, a não ser quando era sexta-feira, né? Mas ele dava todo dia aquele maná. E todo dia o povo tinha aquela quantia. Jesus está tentando replicar e mostrar a realidade disso, que o Deus eterno olha por nós. E a cada dia Ele vai ministrar exatamente aquilo que você precisa. O tamanho da tua necessidade real será atendida. Ele não vai deixar de te atender. Ele não vai te deixar. E é o pão de cada dia. Isto é cada dia. Mas muita gente fica fazendo planos de guardar, vai apodrecer. O maná que era guardado apodrecia, não apodrecia, irmãos? Mas muita gente já perdeu essa visão. Ele não tem mais a visão de Deus, ele tem a visão de que ele precisa centralizar nele a guarda daquilo tudo que ele precisa para ele. É, como dizem, formar como que é lugar seguro, é isso? Zona de segurança, de conforto, né? A zona de conforto minha tem que ser estabelecida e ninguém mexe, porque eu estabeleci uma zona de conforto e eu sei que eu sou suficiente para determinados dias, meses e anos. Eu consigo. E quanto mais, irmãos, a pessoa despreza Deus na sua vida, maior ele pode ampliar a zona de conforto dele e menos ele vai orar. Menos ele vai orar. Porque quando você sabe que Deus vai te sustentar cada dia você vai chegar diante de Deus e falar com Ele: Senhor, eu estou aqui, me dê o pão desse dia. E Deus vai dar. E Deus vai te abençoar, vai te guardar. Oi, cara. Então, amados, Jesus está tentando nos ajudar a perceber o cuidado que Deus tem para conosco. Né? O cuidado que Ele tem para conosco em tudo. Né? Um exemplo, talvez importante nesse momento aqui, é a gente lembrar, assim, irmãos, lá em Lucas 24, a gente tem aquele texto bastante conhecido, aquela experiência, né, daqueles homens que, lá em Lucas 24, irmãos, Deus tem um cuidado conosco, irmãos. Quando Ele fala o pão nosso de cada dia, vocês se lembram uma vez que Jesus disse: eu sou o pão da vida? É mais do que um pão, irmãos. É mais do que uma quantidade de comida. Nós não poderemos ter os grandes cuidados na nossa vida, nós não vamos conseguir fazer com que as coisas que nós lidamos, elas tenham a direção e a exatidão e a dignidade que elas deveriam ter, se esse pão que vem de Deus não tiver em nós. Não vai dar. O pão nosso de cada dia nos dá é a provisão, é a natureza da provisão de Deus. A natureza da provisão de Deus é Ele mesmo. É Ele mesmo. Nós não podemos querer mais do que Deus. Porque um dia Jesus disse: buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as demais coisas, então? Elas serão acrescentadas, né? Então, quando as pessoas, hoje em dia, elas têm uma estratégia meio esquisita, porque as pessoas dizem assim: olha, se você fizer o bem ali para aquela pessoa, você vai receber em dobro, ou vai receber não sei o quê. Então a pessoa não faz um bem, ele está subornando ele mesmo. É um absurdo. A pessoa se torna um criminoso perante Deus, né? Porque Jesus não está querendo que nós busquemos o reino de Deus porque aí vai ter coisas acrescentadas. Não é isso. É que Ele simplesmente está dizendo: coisas são coisas.
e eu criei simplesmente o universo. Eu vou cuidar. Mas o principal que vocês, facilmente o cristão se esquece, é de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É de buscar a vontade de Deus, aquilo que Ele está falando, que nós devemos estar superando a nossa própria vontade. Porque as nossas vontades são rápidas, elas são lisas, elas correm na frente. Então nós precisamos acostumar a disciplinar nós mesmos. Jesus estava no Getsemane lá, orando numa situação absolutamente extrema, né? Extrema. E ele estava dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é fácil o que eu vou enfrentar, mas seja feita a tua vontade. A tua vontade significa um caminho para a cruz, então eu vou lá. Né? Lá eu vou morrer. Lá vai ser uma situação terrível, mas eu vou fazer o que tem que fazer. E o anjo do Senhor veio e cuidou de Jesus, como vimos a outra semana. Ele confortou Jesus. A palavra confortar no grego significa trazer o vigor, a quantidade de vigor necessário para ele ir à frente, para ele ir na direção da cruz. Às vezes vai faltar em nós o vigor necessário para uma continuidade, mas se você clamar como Jesus clamou, Ele vai te dar isso. Ele vai capacitar você a continuar. Né? E então, em Lucas 24, irmãos, aqui no Lucas 24, lá, depois que Jesus então foi à cruz e ressuscita, né? E aí vai indo, é claro que alguns discípulos fugiram, porque a situação ficou tensa, né? Ficou tensa. Mataram, no mínimo, mataram o líder dos cristãos. No mínimo ele foi posto. E agora, como é que vai ficar? É claro que para alguns o que restava é ficar fechado lá no cenáculo. Fecharam a porta, trancaram e ficaram lá. Alguns outros fugiram para cidades próximas, 7 quilômetros dali, né, que era Emaús. E aqui diz o texto que foi impressionante a situação. Eles estavam indo embora, aqueles dois, deixando o caminho. Nós somos chamados para o caminho, para a verdade, para a vida. Mas determinadas circunstâncias, para eles que estavam vendo aquilo tudo acontecer, foi simplesmente suficiente para eles pararem com tudo. Né, irmãos? Eles falaram: agora acabou, agora nós vamos embora daqui, porque senão nós vamos morrer também. Né? Só que aqui relata o testemunho que aconteceu na estrada de Emaús. Diz até um detalhe no versículo 15, 13 em diante. Naquele mesmo dia, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, que dá 7 quilômetros. Né? Mais ou menos daqui até a Trindade. Mais ou menos. Eles foram indo, foi melhor a gente ir embora rápido. Né? Já falamos desse texto uma vez. Mas vamos falar de novo. Vamos nos deixar ser tocados por ele. Né? E aí, irmãos, diz assim que enquanto eles iam conversando a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido, quem se aproximou deles e ia com eles era quem? Jesus. Então, Deus, Ele tem um cuidado da gente, irmão. Entende? Ele é o pão. Ele é o pão nosso de cada dia. Ele é que vem até nós, como reino de Deus, como vontade de Deus, para cuidar de nós. Ele faz isso. Né? Ele se aproximou e ia com ele. Mas, por algum motivo, por alguma situação, os olhos deles foram impedidos de ver. Né? Estão vendo aí no versículo 16? Estão vendo as criançadas aí? Está até roçando o Desenhou um bichinho. É uma bênção, irmãos. É uma bênção. Criançada que vai indo assim, ó. Olha, irmãos, essa bênção é imensa. Porque eles estão aí, ó. Tá vendo? No meio do povo de Deus.
brincando, como se fosse a casa deles, como se fosse um lugar bendito, né? Isso é muito precioso. Deus está provendo para ele. Daqui a pouco, assim, ó, se o Lipe estivesse fazendo isso, eu ia achar estranho. O Manuel, pensou? Pegando para lá, jogando as coisas. Então, aí seria esquisito. Mas teve um dia que ele estava assim também. Né? Teve um dia que ele estava assim. Mas foi passando o tempo, como a gente falou agora há pouco, a gente foi cuidando deles, a Nancy por perto, eu aqui de longe, mas ali, igual vocês estão fazendo, aquele cuidado, aquele carinho. Né? Não precisa pegar o filho e jogar na parede, não façam isso, né, irmão? Não precisa gritar, não precisa olhar com raiva, nem nada. Mas abraça, fica perto, eles vão crescendo. Eles vão crescendo. E eles vão recebendo neles o afeto e o carinho e o amor e a presença. A presença no afeto, no toque. Né? No toque. E aí daqui a pouco eles vão começar a pensar. Outro dia eu, lá em cima assistindo com o Lipe um dos filmes bem trabalhados com essa questão de tentar levar a palavra de Deus para adolescentes, jovens, né? Nós estávamos comentando, o Lipe falou assim, poxa pai, foi muito bom da gente assistir junto esse filme. Eu falei, é verdade, foi muito bom a gente assistir junto esse filme. E até o Lipe disse assim, pai, agora parece que eu estou percebendo, posso falar aqui rápido, né, Lipe? Eu estou percebendo assim com mais clareza como eu me defender daquilo que não é de Deus. Eu falei, amém, filho, isso é uma bênção mesmo. E assim mesmo. Quero aprender. Isso é assim, nós estamos aqui. Isso é um desses processos, né? E que Jesus é aquele que é o pão que está querendo se aproximar de nós para que aconteça isso. Eu quero, Senhor. Isso é, venha o teu reino, isso que você falou. Eu quero aprender isso, eu quero que o teu reino venha na minha vida, a tua vontade seja feita. Né? Então quando você vê teu filho assim, correndo para lá e para cá, aí você olha, que bênção meu filho, tem vida, tem saúde, e ele está ali, então daqui a pouco eu vou orientando ele. Vai orientando, meu filho, vai com toque, lá na casa. Todo mundo tem paciência, né? Cuidado para não passar do limite e chegar ao ponto de você ferir o teu filho, além do que precisa ser tocado. Ou você não fazer nada, além daquilo aquém daquilo que precisava ser também tocado. Né? E isso precisa de sabedoria, de Deus, e aí é a parte, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na minha mente, Senhor. Eu quero aprender a cuidar do meu filho. Eu orei muito sobre isso para o André, para a Priscila e para o Felipe, a Nancy, mesma coisa. E oramos muitas lágrimas, mas o Senhor, muitas lágrimas, de madrugada, mas orando e orando, e Deus foi abençoando a gente, porque Ele é fiel, Ele é o pão da vida que desce do céu, e nos mostra como fazer, pela sua palavra, pelo quebrantamento do coração da gente. Né? Não adianta que não tem fórmula, mas se o que tem que acontecer é o quebrantamento do nosso coração. Né, irmãos? E então aqueles homens não viram nada. E aí Jesus, no versículo 17, ele faz uma pergunta assim, o que há? Já pensou essa pergunta de Jesus? O que está acontecendo com vocês? Hã? Porque vocês estão meio desconfigurados. O que há com vocês? A coisa está meio estranha na vida de vocês. O que há? Né? O que há? O que é isso que vos preocupa? Por que vocês estão aí falando tudo isso e agora vocês estão entristecidos? Eles estavam acabados. Irmãos, tem coisas que vão atingir a gente para deixar a gente acabado. Não adianta querer ter uma motivação interior, como Joseph Klimber, né? Não adianta querer ter uma motivação interior, que não adianta, isso não vai dar certo, né, irmãos? Aí diz o versículo 18 assim, ó, um chamado Cleopas respondeu dizendo, na verdade, irmãos, olha bem a resposta do Cleopas, ela é meio irônica, né? Ela é uma ironia, ele está ironizando aqui, porque ele está falando, você vem de lá. O que está acontecendo com você? Você é meio maluco? Hã? Você é meio doido? Você está vindo de Jerusalém? Será que você é único
que não sabe o que está acontecendo lá, o assunto máximo lá em Jerusalém é esse, você não sabe nada. Você é algum tapado? É como diz assim, hoje seria dizer, olhar para Jesus e falar assim, "Durr". Entende? Hoje não se fala, né? Hoje não se faz "Durr". Naquele tempo se falava. Então eles falaram, isso era a fala desse "Durr". Eles diziam, Jesus, será que você... O que é isso? Você não está captando nada? Irmãos. Então, Jesus diz aqui, ó. Olha só, irmãos, é tão impressionante que esse homem que deu essa ironia, essa forma irônica da pergunta, lá do versículo 19, eles começaram a explicar para Jesus as coisas, irmãos. É tão absurdo quando a gente perde o rumo na nossa vida, que quando a pessoa perde o rumo, por mais que ele seja cristão, ele vai tentar explicar as coisas de Deus e fica assim um absurdo, né? Fica uma coisa não tem sentido, né? Mas eles começaram a falar para Jesus, chegaram para Jesus e falaram, vem cá, nós vamos te explicar o que aconteceu com um cara lá chamado Jesus, né? E era Jesus que estava ali do lado deles, né? Então nós vamos te explicar a teologia da coisa, nós vamos explicar todas as coisas. E começaram a falar com Jesus. Olha só, irmãos, o que eles falam. Aquele lá, o Jesus que foi morto na cruz, que era tu, só que eles não sabiam naquele momento, né? Ele era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e do povo. E eles foram contando como que foi feito tudo, crucificado, morreu. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aí ele conta ainda mais, irmão. Eles sabiam mais. Eles sabiam da ressurreição. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Aí ele diz assim, ó, de fato, quer dizer, elas foram lá e é fato real que alguns dos nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão. Irmão, são várias palavras que comprovam tudo, né, do que disseram as mulheres, mas não viram. Claro que não viram, ele tinha ressuscitado, né? Então, a fala deles era exata, eles narraram tudo o que aconteceu. Mas há um lugar no coração nosso, irmãos, que ele tem que ser vigiado todo dia. Deus, me ajuda, eu quero mesmo, o Senhor é o Senhor eterno, não há outro Deus além de ti. Eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida, a tua palavra. Senhor, o pão nosso de cada dia, que é Cristo, venha em minha vida. Hoje, agora, no meu agora, venha, Senhor, cuide de mim, porque se isso não acontecer, irmão, nós vamos ficar meio tolos. Nós vamos tentar explicar para Deus por que a gente está longe dele, e ainda querer ter razão. Vai ser um negócio muito estranho, né, irmãos? Muito esquisito. Mas aí então Jesus pega a palavra e diz assim, nécios e tardos de coração. Quer dizer, nécios significa ignorantes. Quer dizer, você perdeu o sentido correto, né? Nós temos que tomar cuidado para não perder o sentido correto da nossa vida. Um dia aconteceu Cristo em nós. Nós começamos a andar junto com Ele. Isso é o caminho. Essa é a verdade, essa é a vida. Há de chegar o dia do juízo, quando todo joelho vai se dobrar. Não é agora, irmão. Agora nós somos o povo que a Bíblia chama de pequeno rebanho. A gente é o povo que vai estar vivendo pelos cantos das cidades, que ninguém vai olhar e nem vai dar crédito a gente. Nós somos o povo que anda pelo caminho estreito, pela porta estreita, pelo caminho apertado. O povo que é zombado, o povo que ninguém liga, o povo que não se dá crédito. Mas é o povo de Deus, que está sendo a referência de Deus, que está sendo aquele povo que invade o exército e o poder das trevas e derruba
e a gente vai ao coração humano que está lá devastado. Então, esse povo tem uma missão na terra. Ele vai chegar ao seu termo, que é o dia quando Jesus voltar. Nesse dia, não vai ter um joelho que vai ficar de pé, irmão. Não vai ter um ser humano que vai ficar de pé. Na hora que vem um terremoto, muita gente já cai. Mas na hora que vem Jesus, ninguém vai ficar de pé. Ninguém vai vou enfrentar esse homem aí. Não tem mais jeito, irmãos. Aí as pessoas vão colocar o joelho no chão e dizer, esse é Deus mesmo. Mas por enquanto, Jesus está dizendo, cuidado do coração de vocês para que ele não perca o rumo certo das coisas. Né? Não seja novamente como um ignorante. Quer dizer, cuidado para que você não perca o domínio. Essa palavra nécio aqui significa aquele que perdeu o domínio próprio. Quer dizer, aquele domínio que era exercido diante de Deus, na palavra de Deus, foi perdido, já não anda mais nesse rumo. Então, isso é necessidade, é ser nécio. É como se fosse uma pessoa que não sabe nada de Deus. Ele simplesmente se comporta como se não soubesse nada de Deus. E ele se tornou assim. Né? Diz aqui a palavra também tardos. Tardos. A palavra tardos é uma pessoa que é lenta de raciocínio. Sabe isso? Lentidão de raciocínio. Aquela pessoa que é estúpida. É uma palavra forte, mas é uma tradução da palavra brados. Brados é tardo. Tardo significa retardado. É difícil, é uma palavra difícil, mas em relação a Deus, a pessoa se torna retardada. Jesus está dizendo assim, vocês são ignorantes e retardados. Não de ofensa, ele está diagnosticando o estado mental, espiritual deles. Eles não raciocinavam na velocidade que deveria. As coisas estavam acontecendo e a palavra de Deus estava totalmente fora da luz que ela dá para você interpretar o acontecimento. A palavra de Deus, ela faz a gente interpretar os acontecimentos da vida de um pequeno, da vida de um adolescente, de um jovem, de um adulto, de uma vida. Ela é capaz de iluminar o nosso caminho até o céu. Ela é lâmpada, né, irmãos, para os nossos pés. E então, Jesus de novo, lá no versículo 26, continuou explicando, e lá no versículo 27 diz que ele começou por Moisés, né, irmãos? Começar por Moisés, eu gosto muito de começar por Moisés, né? A gente vai sempre em Gênesis, e vai indo em Deuteronômio, e vai em Êxodo, em Levítico, em Números, e vamos começando por Moisés, e vai indo pelos profetas, né? E é muito importante essa aula que Jesus dá aqui no versículo 27. Porque toda a Bíblia, irmãos, ela só tem um assunto, um tema. Aqui Jesus resume a Bíblia. Toda a Bíblia tem um tema. E o único tema da Bíblia, sabe qual é? Cristo. Olha só. Jesus começou por Moisés, foi por todos os profetas, todos. Já pensou, irmão? Que aula, a gente tem uma aula com Jesus? Ele começar ensinando de Moisés, que ele vai indo, e vai pelos profetas, e vai indo, e vai explicando a Escritura toda. E aí ele contava, diz aqui, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É só pela palavra de Deus que Jesus é revelado de novo ao coração humano. Não tem outro jeito. Não tem. O Jesus verdadeiro, irmãos, ele não surge por causa de uma religião. Ele não surge por causa de um pastor, de um papa, de qualquer coisa. Ele surge pelas Escrituras. É essa palavra que está aqui que vai dizer para nós o Jesus verdadeiro, que é o verdadeiro. Não aquele que a gente pensa. É aquele que a Escritura diz que é. Se não for nosso pensamento, não bater com esse que está aqui, o nosso pensamento está errado. Então Jesus começou a explicar o que dele se estava escrito nas Escrituras. Na hora que ele fez isso, Jesus então pegou o pão,
e falou assim, vamos comer agora, vamos comer. Pegou o pão, que é Ele, e começou a dar graças. E então, irmãos, aí não teve jeito, caíram-se as escamas dos olhos deles, e eles ficaram agradecidos demais, maravilhados. Está aqui diante de nós o nosso pão. O nosso pão da vida está diante de nós, irmãos. Isso é precioso, é lindo demais. Que o Senhor quer para a gente isso. Que nós não deixemos de lado esse momento da gente se permitir que as Escrituras falem ao nosso coração todo dia, todo tempo, todo momento. Sempre a palavra de Deus dando a nós a interpretação da nossa vida. A interpretação dos acontecimentos, da história, do tempo, do espaço. Nós só vamos passar bem por meio da história, pela palavra de Deus, irmão. Senão não vamos passar. Senão a gente vai desviar e vai embora para Emaús. A gente vai cair para algum rumo qualquer. Mas se nós ficarmos na palavra de Deus, se a gente já estiver meio desviadinho por ali, assim, saindo por um canto, o Senhor vai atrás de nós, irmãos. Ele vai nos encontrar, Ele vai nos buscar, Ele vai nos achar, estejamos nós onde nós estivermos, em qualquer situação que for. Ele vai nos encontrar. Ele vai estar conosco, a palavra de Deus vai ser lembrada ao nosso coração e a gente vai voltar. Né? Então, porque não há como a gente ser plateia na caminhada, viu, irmãos? Não dá. Não dá para a gente assim andar sem que Deus esteja conosco. Depois, irmãos, eu estava escrevendo lá, depois os irmãos vão ler uma palavra sobre a sabedoria de Deus em Provérbios 8. Né? Coloquei um estudo ali para que a gente também se aprofunde. Né? Sabedoria de Deus, ossos secos, mentes caducas. Então está ali um estudo também que foi colocado para a gente continuar examinando a palavra, sendo examinado pela palavra, né? É bem importante a gente se permitir ser tocado pela palavra do Senhor. Então nós vamos orar agora, né, irmão? Vamos orar. Querido Senhor, nós estamos aqui juntos. Oh Deus, nós estamos juntos contigo. O Senhor tem nos dado a tua palavra, Pai. Nós queremos muito, Pai, ser ensinados pelo Senhor, que o teu reino, oh Deus eterno, ele aconteça na nossa vida, pela tua vontade sendo feita em nossas vidas. Para que o Senhor, como Rei eterno, exerça esse reinado sobre a nossa vontade, Senhor. Que o nosso coração seja um coração, uma vida que revele um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, que manifeste o modo de vida gerado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por nos conduzir para casa. Obrigado, Senhor, por nos lembrar de novo como não somente era o Éden, mas como é o céu também, Senhor. Como é o lugar que Jesus está preparando para nós, através da tua palavra. Nós somos lembrados para onde nós somos chamados para ir. E assim caminhamos, Pai. Queremos estar sendo um povo que tem somente o Senhor, que é o único e eterno Deus, para conduzir sempre a nossa vida. Abençoa-nos agora na celebração da tua ceia, do Senhor, que é de fato aquele que nós comemos o corpo e bebemos o sangue. Ó Deus, nós te agradecemos pelo ato de misericórdia ali executado em Cristo na cruz. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a irmã Margarida vai tocar e nós... 348, irmãos. E nós vamos juntos cantar, né? E a irmã Nancy vai entregar o pão. Em 3, 4, 8. Pedro! Pois é, amados. Vamos cantar o Senhor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu.
meu Senhor, o nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, amados. É verdade. É verdade, pela verdade do Senhor. E o Senhor, Ele deixou a sua palavra, em sua palavra registrado esse momento que nós estamos aqui celebrando juntos, quando em Mateus 26, assim está escrito, que Jesus tomou um pão e abençoou aquele pão. Então nós todos vamos orar ao Senhor. Senhor Deus querido, oh Senhor, obrigado, Pai, porque foi cumprida a Tua palavra, prometida desde antes da fundação do mundo, que na pessoa do Senhor estaria e está e estará a nossa salvação, a nossa redenção, a remissão dos nossos pecados, do pecado que nós nos tornamos desde Gênesis 3, ali naquela cruz Ele foi tirado, Senhor, foi pago. Ó Deus, nós fomos alcançados pelo Senhor, estamos aqui celebrando que nós um dia nos alimentamos do Senhor Jesus e continuamos nos alimentando todo dia, Senhor. Obrigado, Deus, pelo que fizeste por nós. Em nome de Jesus. Amém. E então partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E assim como nós recebemos o Senhor Jesus um dia, e assim como nós estamos celebrando aqui, vamos fazer conforme Ele ordenou. Amém. Então, vamos cantar a segunda e a terceira desse mesmo hino. E não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Jamais falhou ao prometer, nas lutas vem me socorrer. Ao sobrevir à tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, né, amados? Assim, queridos irmãos, que um dia também, lá, registrado aqui na Escritura, os discípulos também estavam reunidos naquela casa, e Jesus então, logo depois que eles comeram o pão, que mostra que eles estavam se alimentando de Jesus, agora também Jesus pega o cálice e dá graças. Senhor, nós estamos aqui dando graças, sendo gratos, Pai, nessa palavra, e um dia nós veremos a grandeza desse ato, ainda mais nós veremos, porque nós veremos o céu aberto, nós veremos, Senhor, o Senhor Jesus voltando,
nós veremos, Senhor, a entrada do céu. Nós entraremos nesse céu que Jesus disse lá em João 14, que estaria indo preparar lugar para nós. Ó Deus, nós veremos coisas maiores ainda. E por isso, Senhor, por causa daquele sangue derramado lá naquela cruz, que está fazendo de nós pessoas salvas pelo Senhor. E nós estamos aqui celebrando, Pai, e anunciando da mesma forma esse dia que o Senhor voltará, como diz aqui o Senhor mesmo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira convosco, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo, também convosco, no reino de meu Pai. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou, vamos fazer. Querido Senhor, nós fizemos juntos aqui, como teu povo, como o Senhor nos ensinou. Ó Pai, obrigado, Senhor, por caminhar conosco, nos levar para Ti mesmo, pela pessoa do Teu Espírito Santo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, nós estamos caminhando, vamos continuando firmes, né? A gente tem assim uma gratidão muito grande. Nós estivemos lá em São Paulo, na casa do André e da Letícia, que devem estar também nos vendo, e o bebê, só que ainda não sabemos se é homem ou mulher, vai ser em maio agora. Mudou, né? Mudou por causa de umas viagens lá do André, então vai ser em maio. Mas foi muito bom, irmãos. Mandaram lembrança para todos, né? E a gente tem uma gratidão muito grande, porque na volta, a gente estava voltando, o ônibus, pega um ônibus do aeroporto de Congonhas até Viracopos. Então a gente, nesse trajeto, a irmã Nancy passou mal, né? Ela passou muito mal, começou a vomitar e tal. E a gente pensando que era uma coisa de estômago, e não foi assim. Aí não melhorou. Aí chegamos no Viracopos, faltavam 10 minutos para a gente embarcar, que era 12h10 o voo. E a meio-dia ela não conseguia mais ficar sentada quase. Chamamos o pessoal do aeroporto lá, da parte médica, e eles foram ver a Nancy. Aí levaram para a ambulância, levou para o hospital ali dentro, um lugar, e aí a pressão dela estava muito alta, né? Estava 17/10. E a gente ficou assim preocupado, subiu a pressão, nunca tinha subido a pressão, e o pessoal do hospital ali, o médico, disse: olha, você nunca poderia voar com essa pressão, seria muito perigoso para você. Aí nós damos graças a Deus, porque naquele momento faltava 10 minutos, ao invés dela conseguir ficar de pé, ela quase caiu, né? Aí foi para lá, tomou aquele remédio. E eu achando que eu estava com a pressão baixa, eu coloquei sal debaixo da mesa. Piorou ainda. Piorou, subiu um ponto. O médico disse: você não pode se medicar de jeito nenhum. Mas parecia que era pressão. A vida inteira a pressão baixa, né? Eu achei, falei, deve estar lá embaixo, por isso que eu estou quase desmaiando. Aí a gente... Era alto. Olha, irmãos, Deus cuidou de nós naquele momento também. E depois só tinha voo às 6 horas. Aí a Nancy estava bastante cansada, com sono por causa dos remédios, e conseguimos achar um banco lá em cima daquele aeroporto. Ela deitou lá na minha perna e ali dormiu 1 hora, graças a Deus foi bom. E depois e a Pri estava chegando de um outro lugar, mas não deu para a gente se encontrar. Ela chegou, a gente conseguiu embarcar, o voo foi muito bom, né? Mas nós vimos uma batalha muito grande, irmãos, muito grande, espiritual, como todo mundo passa, todo mundo tem passado. Vários irmãos têm falado, a irmã Nice, irmão Naef, né? Até o irmão Naef falou assim, pediu para a gente mandar um abraço para o pessoal lá da família dele, a Ada e o pessoal de Nova York, que eu até estou esquecendo o nome aqui, que ele mandou um SMS, mas ele pediu para a gente, e a gente realmente tem alegria que vocês
estão aí nas casas de vocês, acompanhando a gente. Então, tem aqui a Dona Camila, o Abraão, o Rani e a Ada de Nova York. Então, assim, que Deus abençoe. E o André, a Letícia e o pessoal de Campinas, né? O pessoal de todos os lugares que tem junto conosco caminhado, né, irmãos? O pessoal da Califórnia, que eu nunca falei com ninguém, mas eu sei que eles ficam lá no site direto. E então, que Deus abençoe os irmãos em toda parte. Mas nós somos muito gratos a Deus por o Senhor estar cuidando da gente, irmãos. Tem várias lutas que vários de vocês têm passado. Alguns comentaram algumas coisas já nesses tempos com a gente. Mas nós estamos orando uns pelos outros. Vamos continuar orando. O pai do Mauro, ele faleceu ontem. Né? Hoje de manhã. Lembra do irmão Mauro, né? O pai dele estava num lugar lá em Blumenau e não conseguiu resistir mais do que hoje às 10h50, 10h30 da manhã. E até o irmão Mauro estava querendo que eu estivesse lá para fazer a ministração, mas eu disse: irmão Mauro, não dá, nós estamos juntos aqui, só se eu sair umas 9 e pouco. Mas ele falou: olha, pastor, melhor não vir assim, à noite essa via aí é meio complicado, eu vou ver se tem um amigo meu, um pastor, e ele conseguiu, né? Então esse pastor vai ministrar lá nesse momento mais difícil, mas ele está muito confortado pelo Senhor, irmão. Ele tem no coração essa mesma esperança. Ele disse: pastor, eu sou da eclesia, aí eu faço parte, eu só estou nessa luta, não consigo ir muito, mas eu vou voltar aí e estar com os irmãos. Então a gente deve orar pelo irmão Mauro, né? E se alguém tem mais algum... pastor, eu queria oração para um paciente meu, Eduardo Ignacio, o nome dele. Eduardo Ignacio? Ele teve um tumor no pulmão e agora ele ressuscitou. Tá, vamos orar, né? Uma luta, né? Ele é irmão de uma amiga minha também. Sim. É uma luta estar junto das pessoas que estão às vezes passando por tantas batalhas, né? Assim, momentos bem críticos. Mas vamos orar por eles. É bem jovem, assim. Ignacio. E, tá, irmãos, então vamos ter um momento de oração agora, né? Vamos orar. Alguém lembra mais algum pedido? Assim? Seu pai? O Vitor. O Vitor? Sim. José. Se algum irmão quiser orar, eu também depois vou orar. Vamos orar juntos. Pai querido, ó Deus, obrigado por tuas palavras, que tua palavra nos ensina, nos leva a meditar. Realmente, Pai, queremos aprender a cada dia. Queremos estar firme com tua palavra e ser bênção em tuas mãos, Senhor. Amém. Deus, sabemos que não há vida sem ti, e podemos, cada momento de nossa vida, te honrar, Deus, te dar graças, né? Por ter feito em nossas vidas. Obrigado por cada um aqui. Por diante de ti esses pedidos, por cada um que lembramos aqui, Senhor, por cada luta que as pessoas passam, estão próximos da gente, e assim sabemos que podemos entregar em tuas mãos, Senhor. Conforme aqueles que perderam parentes, amigos queridos, e também oramos por a saúde desses que lembramos agora, Senhor. Também oramos pela nossa saúde espiritual, que nos oriente, Senhor, cada dia. Nos leve a saborear a tua palavra e assim ser moldados por ti cada dia, Senhor, para te servir, Pai. Sabemos das lutas que cada um tem e queremos unidos em ti, Senhor, caminhar, Pai, com tua graça, Senhor. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido Deus, nós vamos indo para nossas casas e nós te entregamos nossas vidas. Damos graças, Pai,
pela vida de cada um do teu povo, cada um da tua eclesia que está espalhado por essa terra, Senhor, que tu tens nos levado a ser bênçãos em tuas mãos. E no meio dessas lutas que nós encontramos pessoas que trabalhamos perto, como o Inácio, ó Deus, tão jovem, Pai, nós entregamos ele em tuas mãos, como nós falamos aqui agora, e queremos muito, Senhor, que te suplicar, Pai, que tu tenhas essa graça sobre ele, Senhor. Tu abençoando também a irmã Margarida para estar ali naqueles lugares em que vai encontrar tantas pessoas, Senhor, com necessidades imensas. Abençoe, Pai, porque nós sabemos que a maior de todas as necessidades nossas é quando nós estivermos chegando diante de Ti, Senhor. Abençoa, Pai, para que haja uma graça do Senhor sobre ela e sobre todos nós, para que em cada lugar que a gente esteja, sejamos uma referência sagrada e sadia e santa da Tua parte, Senhor. Leva-nos, Pai, na Tua bendita paz. Leva-nos, Senhor, no Teu amor e na direção do Teu Espírito. Eis aqui nossas vidas diante de Ti. Abençoa os irmãos em toda parte desse mundo. Nós oramos, Senhor querido, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Deus abençoe todos, né? Vamos continuar nossa coinonia ali, e qualquer oferta pode ser entregue ali, que o Senhor nos abençoe na continuação, né, das nossas lutas, nossos caminhos, nele, sempre. Deus abençoe. E aí, queridos? Filho? Deus abençoe. Manuel, tudo bem? Tudo bem, irmão? Irmã Carmen? Oi, tudo bem? Depois a gente comenta. Boa semana. E aí, alguém andou olhando? Foi no clínico pela medida? Tem que fazer uma caderneta. Aí fazer manhã, à tarde e à noite. Aí 3 vezes por semana eu lá. A gente vai fazer bem. Vai ter que fazer uma realidade brevemente. Eu nem parei esse dia. Realmente isso trata dieta. Não, agora nós estamos nesse banco de exercício. E exercício para minha academia, aí se a coisa se descobrir realmente anda, aí tem que comprar aquele aparelho que tem em casa, umas 20 da manhã, tarde. Fica vendo, talvez. Não, mas de repente o pessoal não se encanta. Precisa, né? Primeiro nós vamos checar. Assim, Vai lá, posto é aqui do lado? É bem ali. Posto não tem mais? Ontem, Tá bom? graças a Deus, estava. Isso aí talvez até que aumentou a pressão, foi o sal? Foi. Pode ser, pode Foi mesmo passar mal, o médico disse. Ela Você passou passou mal. mal. Pode, até falou, não sei o quê, aí se for aí ela mandou o sal, aumentou. A mulher falou para ele assim, o cardiologista, e a pressão até 80 ninguém cai. Até 18. Não derruba ninguém. Não estava tão alta pelo que botou sal. Mas é que então a minha é sempre 12 É que pra ela é baixa, a minha é baixa, 18 é também alta. É verdade. Ela não tomou ainda. Mas aí tem que fazer. A minha nunca foi mais que 15 de 3. Sim, a gente já foi ontem, agora amanhã de novo. Aí vai lá, aí tem que esperar um pouco. Pode aumenta a chama, Mas eu achava que eu estava ficando baixo. Minha médica falou, as reações são diferentes, né? Foi, emoções. E aquela coisa de labirintite, labirintite também dá, aumenta a pressão, labirinto aumenta a pressão. Aquela demora Aquele óleo se balança. aquela coisa chacoalhando, né? Vai, eu paro, Ortopedista. não, vem só, Tem várias vezes. Então, é porque ela tem o pé. por isso que a pressão também subiu mais, porque labirintite aumenta. Mas ainda assim, mesmo usando Aí outra
com uma criancinha toma remédio, aí a pressão dela ainda tem dia de dar 14. Já foi no médico, então foi 17. Tomando remédio. Muito tempo. Mas vai lá ver, assim. Vai tomando chazinho, né? Não, mas essa coisa de marcar, fazer uma agendinha, 3 horários diferentes. Você passou o horário, que horas que era? De mãe, a que eu passei mal, era meio-dia. Então. Aí tem que fazer medir na hora que você passou. Varia durante o dia. Também foi tem pico, né? Também tá, né? Então, Fiz. Eu tô com meu mioma crescer um pouco. Encontrou o doutor André, ele é uma figura, né? Meu Deus, como ele é errado, né? Ele não é atrapalhado. Não, aí assim, ele teve um excesso de bondade, ainda tirou, no dia seguinte ele tirou o laudo e deixou na minha mesa ainda, lá no HU. É porque eu trabalho com o triângulo lá no HU, né? Então, eu falei, vem aqui. Aí eu cheguei lá. Aí eu já tô indo embora, mas não, vai fazer. Agora você falou pra mim. Que bom que ele tava lá. Ele fez. Queres um chazinho? Não, eu vou indo. Vai indo mesmo? Isso. Meu cachorro tá bom demais, ele tá nadando tudo. Ei, Gabriel, como é que tá aí, amigão? Como é que pode, hein? Isso é uma aventura, hein? Tá firme? Isso é uma Homem-Aranha? Não. É uma boa, pega legal isso aí. Pô, ele tá, tem uma grande energia aí. Deixa-me. É claro, eu dei uma melhoria nele. Puxa, conseguiste. Porque gastar todo o meu negócio. Vou ter que pegar. Lá está o Gabriel brincando. E então, amados e queridos irmãos, André, Letícia, irmão Daniel, Edson, famílias queridas, amadas, irmãos de Nova York, irmãos da Califórnia, irmãos daqui do estado de Santa Catarina, Florianópolis, irmãos, que o Senhor tem nos unido na sua palavra com essa graça que tem nos dado a visão da submissão a essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos, Deus guarde os irmãos. A preciosidade do caminho do Senhor é imensa. Ele pessoalmente vem para nos conduzir conforme a sua palavra. Então Deus os guarde e vamos caminhando. Qualquer uma vontade ou de Deus ou nossa de queremos compartilhar, podem ligar, podem entrar no e-mail ou Facebook, que a gente usa para procurar deixar os estudos ali mais fáceis, ou no site também da Eclesia Nascente de Cristo. E são todos bem-vindos e muito amados, e grande saudade dos irmãos. Que Deus guarde todos, em nome de Jesus, queridos. Amém. Vou desligar aqui, tá?